Rádio Batuta apresenta Pixinguinha na Pauta, com Pedro Paulo Malta. Roteiro: Pedro Paulo Malta, Paulo Aragão, Marcílio Lopes e Bia Paz Leme. Salve o dia 5 de março, data em que aqui no Brasil se comemora o Dia da Música Clássica. Afinal, foi num 5 de março que nasceu o maestro Heitor Villa-Lobos, em 1887. Compositor dos mais inventivos e fundamentais da música produzida no século XX e homenageado dessa edição do Pixinguinha na Pauta, que eu vou conduzir com as participações especialíssimas de Bia Paz Leme, Marcílio Lopes e Paulo Aragão. Villa-Lobos e Pixinguinha não foram exatamente dois artistas próximos na convivência do dia a dia. Mas isso não quer dizer que suas trajetórias tenham sido completamente desconectadas. Muito pelo contrário. É nas referências do choro, que serviram de base aos dois, que as músicas deles se encontram. Raízes choronas que vão guiar essa edição do nosso programa e que apareceram já na abertura, no trechinho que a gente selecionou de Choros número 4, composição de Villa-Lobos, de 1926, que deságua no sacolejo do machixe. E foi justamente no ambiente do choro que se deram os primeiros encontros de fato do jovem Villa-Lobos com o menino Pixinguinha, que era 10 anos mais novo que o maestro. Encontros na primeira década do século XX, que ficariam na memória de Pixinguinha, como ele contou no depoimento prestado ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, o MIS, em 1966. O depoimento pode ser ouvido na íntegra no MIS, mas aqui a gente vai ouvir um trechinho sobre Villa e seu violão nas rodas de choro do Catumbi. Com a palavra, Pixinguinha. Eu era novo, era garoto. Ele ia em minha casa, lá na Catumbi, na rua Itapiru, número 97. E tocava violão muito bem, ele sempre tocou, não sei se. E ele ia acompanhando meu pai, tranquilo. Mais tarde, que eu toquei um chorinho para ele, e ele tocava violoncelo no Cinema Odeon. Mas ele gostava, sempre gostou de música, ele fazia umas valsas complicadas. Não era valsas para nós, para meio de choro, não, eles têm um coisa complicado.
Ouvimos, com a pianista e biógrafa de Villa-Lobos, Ana Estela Chic, Tristorosa, valsa composta em 1910 e assinada por um certo Epaminondas Villalba Filho, pseudônimo que Villa-Lobos pegou emprestado do pai, Raul Villa-Lobos, para assinar essa que é uma das suas primeiras composições, bem no clima seresteiro dos velhos chorões. Bom, a Tristorosa é uma valsa do Villa que, de uma certa maneira, soa bastante tradicional, porque ela tem a forma tradicional das valsas, por exemplo, Nazaré, das valsas que se fazia na música popular, com 3 partes, o tipo de construção pianística, né? Mas, do ponto de vista, principalmente da harmonia, né? Tem várias inovações em relação ao que se fazia, ao que se praticava na música popular. E eu acho que essa valsa já antecipa um pouco da linguagem usada pelo Villa nas décadas seguintes, né? Na década seguinte, quando ele compôs a série dos choros e tal, quando a linguagem musical dele vai ganhar assim, cores muito fortes, muito próprias, né? Muito mais complexas, mas que nunca, mesmo nas décadas seguintes, nunca vai abandonar a alma popular. Pois é, Paulo, e dos encontros do Villa-Lobos com a música popular, em especial com o samba e com o choro, o mais célebre talvez tenha sido o de 1940, quando foram feitas as gravações do álbum Native Brazilian Music, lançamento da gravadora norte-americana Columbia Records, produzido pelo maestro Leopold Stokowski, que aqui no Brasil recorreu a Villa-Lobos para regimentar o que houvesse de mais autêntico na música brasileira. Pixinguinha contribuiu não só como músico, mas também como compositor e cantor. É o que a gente vai ouvir agora no Maracatu de Zé Barbino, que Pixinguinha toca e canta com José Luiz Calazans, o Jararaca, seu parceiro nessa composição. Maria, cadê teu João? Tá no pé de coqueiro tirando mamão. Ô Maria, cadê teu João? Tá no pé de coqueiro tirando mamão. Meu compadre Zé Barbino, se casar ele não vai. Meu compadre Zé Barbino, se casar ele não vai. Foi pedir a mão da moça, recebeu o pé do pai. Foi pedir a mão da moça, recebeu o pé do pai. Maria, cadê teu João? Tá no pé de coqueiro tirando mamão. Oi Maria, cadê teu João? Tá no pé de coqueiro tirando mamão. Meu compadre Zé Barbino, se casar ele não vai. Meu compadre Zé Barbino, se casar ele não vai. Foi pedir a mão da moça, recebeu o pé do pai. Foi pedir a mão da moça, recebeu o pé do pai. Foi no contexto da política da boa vizinhança que o maestro Leopold Stokowski veio parar no Brasil. Isso em agosto de 1940, quando desembarcou no Rio para reger a All American Youth Orchestra, em 2 concertos no Teatro Municipal. Vieram todos no navio Uruguai,
que trazia a bordo um senhor estúdio montado no grande salão do Transatlântico para levar de volta aos Estados Unidos exemplares sonoros da verdadeira música brasileira. Convocado por Stokowski, Villa-Lobos foi direto aos craques: Donga, o mangueirense Cartola, o pai de santo Zé Espinguela, o comediante Jararaca e o nosso Pixinguinha, entre outros. Ao todo, foram feitas 40 gravações, das quais foram aproveitadas só 17 no álbum Native Brazilian Music, lançado em 1942 lá nos Estados Unidos. Um dos destaques do álbum foi o samba Que Querer, composição de João da Baiana, Donga e Pixinguinha, que o próprio João gravou, em dueto com a cantora Janir Martins, do cast da Rádio Nacional, e a participação especialíssima de Pixinguinha na flauta. O curioso nessa gravação é que a gente vê Pixinguinha no auge da sua verve de flautista, fazendo contracantos riquíssimos à melodia principal aí, né? É uma coisa curiosa, porque já na década de 40 ele passaria para o saxofone e a gente sempre tem essa imagem da grande dupla que ele formou com o Benedito Lacerda, ele no saxofone e o Benedito na flauta, né? É muito legal observar tanto a criatividade dele na condução dos contracantos, de uma coisa que já vai se formar a base de todo o discurso dele posterior no saxofone, mas também observar o virtuosismo dele na flauta, uma riqueza muito grande e uma sonoridade muito marcante dele. Marcílio, e essa gravação também tem uma importância histórica, né? Além da participação nesse disco aí do Native Brazilian Music, é uma das últimas gravações do Pixinguinha na flauta, né? Que a gente só vai escutá-lo daí para frente, praticamente todas as vezes gravações ele vai estar tocando já o saxofone, que ele muda lá no meados da década de 40. Então vamos ouvir com João da Baiana e Janir Martins, Que Querer. Você está ouvindo Pixinguinha na Pauta.
de luz das estrelas no céu, e vem ouvir o sussurro de prece do mar. Tudo recorda, meu doce amor, o teu olhar, lãs de luz pelo ar, é bem maior que o mar, a noite sem fim a se aproximar, e eu irei sozinho, sem o teu carinho, sem o teu olhar. Vê o sorriso de luz das estrelas no céu, e vem ouvir o sussurro de prece do mar. Tudo recorda, meu doce amor, o teu olhar, lãs de luz pelo ar. Vê o sorriso de luz das estrelas no céu, e vem ouvir o sussurro de prece do mar. Tudo recorda, meu doce amor, o teu olhar, lãs de luz pelo ar. Ouvimos com o cantor Del a marcha Rancho Quando uma Estrela Sorri, composição de Vila Lobos com o jornalista Davi Nasser e o sambista e chorão Ernesto dos Santos, o Donga. Gravação realizada pela Odeon em 1940, mesma época das gravações de Pixinguinha, Donga e companhia, que seriam eternizadas no álbum Native Brazilian Music. Ou seja, um período rico de exemplos dessa aproximação de Vila Lobos com a música popular. Uma aproximação muito natural, já que o choro fazia parte das raízes musicais do maestro. Raízes que remetem à música popular urbana do Rio de Janeiro do século XIX. Tempo dos dobrados, dos machiches, tangos, de Anacleto de Medeiros, de Viriato Figueira da Silva e do contemporâneo Ernesto Nazaré, esse amigo e companheiro musical do Vila no conjunto que tocava na sala de espera do cinema Odeon ali pelas primeiras décadas do século XX. E foi justamente a Nazaré que Vila Lobos dedicou a primeira composição da sua famosa série dos choros. Choros número 1, composta para violão e lançada em 1920. A gente ouve agora em gravação de 1997 com Fábio Zanon.
Ouvimos, com o violonista Fábio Zanon, Choros número 1, composição das mais queridas da obra de Heitor Villa-Lobos, justamente por ter, talvez mais do que qualquer outra, um formato muito próximo à música popular. Outras obras do maestro, porém, seriam recebidas na época com uma certa estranheza, nem sempre compreendidas de imediato, tanto no meio erudito quanto no popular, como o próprio Pixinguinha contou em 1966, no depoimento que deu ao MIS. Eu fui assistir um concerto do Villa-Lobos, naquele tempo, no Teatro Lírico. Estava eu sentado, eu era o menor de Francisco Braga, Paulo Silva. Eu estudei um bocado com Paulo Silva também. Eu estava sentado aí, eu dava uma opinião. E o Villa-Lobos chegou, a senhora dele, Lucília Villa-Lobos, foi no piano, coisa, apreciando aquele. O Francisco Braga, com o Paulo Silva, que são os maiorais, eram. E eu acho que morreram e deixaram a fama mesmo. E disseram, eles disseram, não estou entendendo nada. E eles, se eles disseram que não estavam entendendo nada, eu estou calado. Mas não estavam entendendo nada porque não era a época, não estava na época. Eu acho que é isso. Porque hoje, eu também que não estava entendendo muito menos do que eles, eu acho que ele foi um sujeito formidável. Nesse trecho do depoimento de Pixinguinha que a gente acabou de ouvir, gravado em 1966 pelo MIS, há um misto de incompreensão com admiração sincera pelo Villa, que diz muito sobre Pixinguinha, né, Bia? Eu acho uma delícia esse trecho desse depoimento do Pixinguinha, primeiro pelo frescor das lembranças, né? A maneira como ele conta, parece que ele está vendo um filminho daquele momento. Ele se diverte, de certa forma, com a sensação que aquela música do Villa provocava nele, provocava no próprio Paulo Silva, né? Mas ele mostra, com essa palavra formidável, a imensa admiração dele por aquela música, o fascínio dele por aquela música que ele estava ouvindo naquele momento. Um fascínio, Bia, que também vale na mão inversa, né? Um fascínio que era do Pixinguinha pelo Villa e um fascínio do Villa-Lobos pelo choro, né? Certamente, isso é uma via de mão dupla, né? Eu acho que o Villa-Lobos vai dar, ao longo de toda a sua vida, muitas demonstrações da sua admiração por essa música que era dele também, né? A gente não pode se esquecer disso. Essa música é profundamente do Villa-Lobos e vai estar presente na sua obra até o final da vida. E não é por acaso que uma das séries mais importantes dentro da obra do Villa-Lobos, talvez a grande série de composições dele, seja o que ele denominou de choros, né? Foi uma série composta a partir da década de 20 e ao longo da década de 30 também. Né? São 12 choros, na verdade eram 14, os números 13 e 14 se perderam, né? Quando ele voltou de Paris, essas partituras se extraviaram, e elas vão do formato mais simples, mais próximo da música popular, que é o choros número 1 para violão, até composições gigantescas, que são as últimas para orquestra, para piano e orquestra, como o choros número 11, né? Que tem quase 1 hora de duração. Né? Os choros são uma homenagem do Villa, não só a essa música urbana carioca, né, o choro em si, mas mais do que isso, talvez por isso que ele use no plural, né, choros número 1, choros número 2, tentando representar todo o Brasil que passava na cabeça dele, né, a música indígena, rural, nordestina, enfim, ele tenta retratar tudo nessa série. Não por acaso também, né, no Choros de 10, assim, o ponto culminante dessa série de choros do Villa, há uma citação literal de um shot tradicional do Anacleto de Medeiros.
Nele o Vila vai aos poucos construindo uma paisagem sonora bastante densa, com uma batucada bastante pesada e um coro articulando um texto, parece índios cantando, e sobre essa massa sonora que se forma, ele de repente surge uma melodia no coro feminino que fica por cima de toda a orquestra. E a melodia é exatamente a melodia da Iara, Shot, de Anacleto de Medeiros e Iara. E a gente vai ouvir um pedacinho do meio para o final, exatamente onde aparece essa melodia com o coro feminino sobre a massa orquestral do Vila. Depois desse trechinho grandioso de Choros número 10, que a gente ouviu na interpretação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, a gente passa agora à audição do Shot Iara, composição das mais conhecidas de Anacleto de Medeiros, personagem importante do choro no final do século XIX e no início do XX. Quando ele morreu, em 1907, aos 41 anos, deixou algumas das melhores gravações da primeira década do século XX no Brasil, como maestro da Banda do Corpo de Bombeiros. Iara, composição de Anacleto, gravada pela primeira vez antes de 1910, a gente vai ouvir numa gravação de 1987, no bandolim de Joel Nascimento. Ouvimos, com Joel Nascimento, Shot Iara, composição de Anacleto de Medeiros, que, de tão querida que era por Villa-Lobos, acabou citada no seu Choros número 10 como célula dos velhos chorões em sua obra de concerto.
Bom, esse ar é, de fato, uma das poucas citações assim, literais dentro da obra do Villa, em que ele cita a melodia, né, de outros compositores. Isso não é muito frequente na obra dele. Mas acho que mostra assim, como ele estava impregnado dessas melodias e desses ritmos do choro, né? Existe até assim, umas polêmicas se ele cultivava umas certas lendas, o Villa-Lobos, em torno dele próprio, né? Aquela história que ele foi para a floresta e ficou preso pelos índios e tal, e uma dessas outras lendas dizia que ele fugia de casa com violão para encontrar e conviver com chorões. Independente se isso é verdade ou não vem ao caso. Eu acho que o mais importante é a gente, ouvindo a música dele, entender como de fato ele tinha um conhecimento profundo dessa música, da música urbana, do choro, né? E a gente pode observar isso em vários aspectos, tanto melodicamente nas obras de inspiração nacionalista do Villa, tanto quanto na parte rítmica que ele usa, que ele monta, né? Então, a gente separou alguns exemplos para demonstrar isso. Por exemplo, vamos ouvir um trechinho da melodia do tema das Baquianas número 6. Repara a melodia do fagote, né? Para flauta e fagote, a melodia com o fagote cantando. Vamos ouvir esse trechinho. E agora vamos ouvir um trechinho de um choro do Pixinguinha, chamado Sedutor. A ideia dessa comparação não é estabelecer uma relação direta, dizer que o Villa ouviu essa música do Pixinguinha ou vice-versa, né? O Pixinguinha ouviu as Baquianas e compôs, não é isso. E é claro também que a gente escolheu um trechinho no mesmo tom e que tem um arranjo, esse arranjo que a gente ouviu do Davi Gank, tocando com Mário Seve, que é bem villa-lobiano, né? Então carrega o Pixinguinha para o lado do Villa-Lobos. Mas o que a gente quer demonstrar, acima de tudo, é que tem um contorno de melodia, que tem uma sinuosidade na melodia do Villa, né, que tem muito do que se praticava no choro, mas não só no choro do Pixinguinha, na verdade no choro que já existia antes, no choro que é a referência tanto para o Villa quanto para o Pixinguinha. Como, por exemplo, a gente vai ouvir num choro do Viriato Figueira da Silva. O Viriato, Paulo, que era compositor e flautista natural de Macaé, no estado do Rio, que foi aluno de Joaquim Calado e viveu entre 1851 e 83. Morreu muito jovem, antes do Villa nascer. Da sua obra, o principal sucesso é Só Pra Moer, polca que a gente vai ouvir agora, em gravação de 2000, com o flautista Altamiro Carrilho.
Essa bela polca do Viriato é um exemplo do tipo de repertório que alimentou o inconsciente do Villa-Lobos e que ele foi mostrar depois nas suas composições a inspiração das suas melodias, né? Bom, e é importante notar que não só na parte melódica o Villa vai sofrer essa influência da sua vivência da música popular, né? A parte rítmica é muito importante. Ele vai revelar essa influência nas suas composições em geral, obviamente na série dos choros, e muito da trama que a gente vê nos conjuntos regionais. Essa trama tecida pelos instrumentos de corda, né? O violão de 7 cordas, fazendo os contrapontos graves, né? Fazendo uma baixaria, mas uma baixaria sempre como um contracanto à melodia principal. O violão de 6 do acompanhamento, o cavaquinho, né? O cavaquinho como um instrumento mais de percussão do que de harmonia. Então a gente vai perceber que o Villa conhecia isso e vai trazer essa engrenagem para dentro das suas composições. Um bom exemplo disso é o que o Villa faz no trecho final do Choro 7. Tem uma levada machichada e o fagote entra com os desenhos como se fosse os 7 cordas, o violino tocando na afinação do cavaquinho, né, das cordas soltas do cavaquinho, no padrão rítmico. Então, isso traz aquela sonoridade dos regionais, obviamente, com o toque do Villa-Lobos, né, com a assinatura dele, que ele não deixava jamais de colocar em tudo. Eu acho esse trechinho do Choro 7 um excelente exemplo da profundidade que o Villa-Lobos alcançou, porque a gente ouve esse regional modernista que ele concebe, né, com essa complementaridade rítmica, exatamente como acontece num regional. Cada instrumento fazendo um desenho, né, e ele se complementando e obtendo esse efeito estéreo, né, e que remetem o tipo de levada rítmica que ele faz, remete totalmente aos gêneros que se cultivava, que ele ouvia na época, principalmente na época que ele frequentava essas rodas de choro, por exemplo, na casa do Pixinguinha, né? Que gêneros que eram esses? Eram o tango brasileiro, a polca, o machixe, a marcha-rancho. Esse universo rítmico vai estar sempre presente nas obras de inspiração nacionalista do Villa, né? No Choro 7 também tem outro trecho muito interessante, né? Que é um trechinho um pouco antes desse que a gente ouviu, que a flauta faz um desenho em oitavas, um desenho oriundo, né, de um choro muito famoso, né, de uma polca muito famosa, que é o Língua de Preto, do compositor Honorino Lopes. Vamos ouvir esse trechinho, como o Villa transfigura ele e coloca no Choro 7. E agora vamos ouvir Língua de Preto, polca do carioca Honorino Lopes, que, segundo o pesquisador Almirante, no programa O Pessoal da Velha Guarda, teria sido feita em cima da fala dos pretos velhos. A gravação é de 1949, no dueto de Pixinguinha com Benedito Lacerda.
Pois é com o buliço da polca Língua de Preto, na interpretação de Pixinguinha e Benedito Lacerda, que a gente agradece as participações de Bia Paz Leme, Marcílio Lopes e Paulo Aragão, e também a sua audiência, caríssimo ouvinte. Não podemos deixar de agradecer ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro pela cessão dos trechos do depoimento de Pixinguinha em 1966. Fica o convite para a nossa próxima edição do Pixinguinha na Pauta, que volta no primeiro sábado de abril, trazendo a história e as histórias do Carinhoso. Até lá! Pixinguinha na Pauta, com Pedro Paulo Malta. Roteiro, Pedro Paulo Malta, Paulo Aragão, Marcílio Lopes e Bia Paz Leme.